O Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana, lembrando sempre que no site semana.tv, né, www.semana.tv, você assiste a nossa programação em tempo real. Bom, eu prometi no bloco anterior e como promessa é dívida, nós vamos destacar agora o América Futebol Clube, time principal, né, o time principal do América. Falávamos no bloco anterior do time de base, foi campeão da Taça BH de Futebol Júnior, agora falaremos do time principal. O América empatou em 0-0 com o Sampaio Correia, né, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, né, e joga agora no sábado contra o Vasco no Horto, lá na Independência. Mas o que está ganhando ênfase lá no Coelho não é o empate, né, e sobretudo a boa campanha que a equipe tem feito no Campeonato Brasileiro, e sim a possibilidade do Coelho perder 21 pontos na tabela de classificação, simplesmente por ter, supostamente, escalado um jogador de forma irregular. Bom, é o seguinte, o clube pode perder, então, esses 21 pontos por ter escalado o jogador Eduardo de forma irregular. O atleta atuou pelo São Bernardo, pela Portuguesa e agora está no América, o que não seria permitido pelo regulamento da competição. O caso está sendo analisado pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o regulamento não permitiria que o jogador passasse, ou que o jogador passe, enfim, por 3 clubes na mesma temporada, né? Em virtude disso, há essa possibilidade do Coelho perder 21 pontos. E o Departamento do América já está se movimentando, inclusive o Departamento Jurídico, né? Inclusive o clube divulgou uma nota oficial. O América Futebol Clube, centenária Associação Desportiva, tomou conhecimento no dia de ontem, pela imprensa, de denúncia de lavra do rival, né? O rival que impetrou aí com essa denúncia, o Joinville Esporte Clube, versando sobre suposta irregularidade do atleta Eduardo José Diniz Costa, lateral esquerdo, contratado pelo América junto ao São Bernardo Futebol Clube. O América Futebol Clube, com o intuito de esclarecer e tranquilizar a sua torcida, jogadores, funcionários e imprensa em geral, afirma que inexiste qualquer irregularidade nos registros dos atletas que integram o seu time de futebol profissional. O América Futebol Clube possui a certeza de que o inverídico fato veiculado pela imprensa, originado pela falsa denúncia do Joinville Futebol Clube, tem por objetivo única e exclusivamente desestabilizar e prejudicar a brilhante trajetória do América Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. O América Futebol Clube já está tomando todas as medidas cabíveis em defesa dos seus interesses, né? O América que está com 32 pontos, é isso? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, está no G4, mas corre aí sérios riscos de perder esses pontos. E a gente sabe o seguinte, ó, no que depender de boa vontade, não é bom contar com o STJD, não, porque ali geralmente tem sido preto no branco, né? E com time pequeno, por exemplo, a gente tem o exemplo da Portuguesa no ano passado, eles não têm muita boa vontade, não. Então, se o América tem errado, realmente, o risco de perder os pontos existe e é grande. Olha, primeiro a gente está vendo esse fato aí sendo noticiado, né, através da imprensa, essa denúncia, né, do Joinville, que está sendo apurada. Resta saber, né, se esse jogador assinou súmula por essas 3 agremiações, né? E de repente ele passou por um clube desse e esse contrato pode ter sido anulado, essa inscrição dele na CBF pode ter sido anulada e ele não jogou pelo São Caetano. Se ele tiver jogado pelo São Caetano, jogado pelo São Bernardo, Portuguesa e América. Isso. Aí sim a coisa vai mudar. Aí complica, né? Aí pode se complicar sim, né? Mas a gente não conhece o processo, né? Não tá de mão nem dado. Vai virar, né, uma guerra jurídica. Processuais, né? Porém, é inadmissível que, com tanta facilidade que nós temos hoje de informação, um futebol profissional, você está entendendo? Se expor uma situação dessa. Eu passei por essas situações diversas e diversas vezes nos anos 70 e nos anos 80. Mas 30, 40 anos depois, assistir fatos dessa natureza é inadmissível. Eu não posso acreditar que uma equipe de futebol profissional erre desta forma, porque nem as amadoras cometem erros dessa natureza, ainda mais um futebol profissional. É lamentável, André, né? Para resumir as palavras do Jorginho, se tiver culpa, sim, que realmente seja punido mesmo, porque eu acho que é uma infantilidade, uma falta administrativa muito grande para um clube que vem buscando um acesso à Série A, montou um time muito bom, tinha tudo para subir e até mesmo ser campeão da Série B,
Mas acontecendo essa fragilidade, que me desculpe os torcedores americanos, vocês têm que cair mesmo, meu amigo, porque aí é uma vergonha pro futebol mineiro isso aí. Bom, a classificação, para ficar correta aqui para o telespectador que está em casa saber, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Ceará é o líder com 35 pontos, em segundo o Avaí com 34, depois daquela goleada sobre o Vasco, como nós falamos no primeiro bloco. O América é o terceiro com 33, ele tinha 32, como nós falamos, na verdade somou mais um ponto com o empate por 0-0 com o Sampaio Correia. O Joinville, quarto colocado, também com 33. O América perdendo 21, ficaria com 12. Na zona de rebaixamento, Icasa 19, 17º, Oeste 18º também com 19, Portuguesa penúltima na 19ª colocação com 17 pontos e em último, portanto em 20º, o Vila Nova com 14. Tá então a classificação da segunda divisão no que diz respeito aos 4 primeiros e os 4 últimos do Brasileirão. Vamos fazer o seguinte agora, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A do Brasileirão, realmente a bola rolou no final de semana pelos 4 cantos do país e nós vamos começar a enfatizar os jogos da Série A. Bom, a rodada foi aberta no sábado com a vitória do Palmeiras, ou melhor, antes fosse, né, para os meus amigos palmeirenses ficarem satisfeitos. Foi a derrota do Palmeiras para o Internacional em pleno estádio do Pacaembu em São Paulo. A gente vai ver o gol aí, ó, do Jorge Henrique, né? Diante de um Palmeiras desesperado e desconfigurado, o Colorado ganhou com facilidade e ultrapassou o São Paulo, que jogou no domingo em Santa Catarina e empatou. A gente fala já sobre o empate do Tricolor. Mas enfim, um vacilo ali na saída do goleiro Fábio, né? O Jorge Henrique não tinha nada com isso, aproveitou a oportunidade e marcou o gol que foi da vitória do Internacional sobre o Palmeiras, que perdeu em casa no Pacaembu, portanto, para o Colorado. E a gente então ver o gol aí dessa partida. Abrindo agora a rodada com os jogos de domingo, vamos ver o gol do Botafogo, né? Um golaço do Daniel, do Botafogo, bateu o Santos no Brasileirão, jogando no Maracanã, e se distanciou do Z4, né? Botafogo 1, Santos 0, gol do Daniel, partida realizada, repito, no estádio do Maracanã, e esse garoto, Daniel, soltou uma bomba, né, a longa distância, de 3 dedos, a bola pegou uma curva impressionante, a gente vai ver o gol aí também, e superou o Aranha, né, o goleiro Aranha, vítima de racismo na última semana, que gerou muita polêmica, né? E deixou o time carioca a 5 pontos da zona de rebaixamento. Só um atrás do próprio Peixe. E ainda destacando os jogos nessa primeira parte aí das partidas de domingo, o Sport se recuperou no segundo tempo e venceu o Criciúma ontem na Ilha do Retiro. Esse jogo foi às 4 da tarde, né, na Ilha do Retiro. O Sport venceu o Criciúma por 2-0. Os gols foram do Neto Baiano e do Danilo, né? O Leão jogou mal na primeira etapa, foi dominado pelo adversário, mas após mudanças no intervalo, jogou bem e conquistou a vitória por 2-0. Portanto, 2 para o Sport, 0 para o Criciúma, partida realizada em Recife, e o Sport fazendo uma campanha boa, até certo ponto, no Campeonato Brasileiro, conseguindo mais uma vitória. E para a gente encerrar esse giro aqui pelos primeiros jogos, para que os nossos comentaristas possam falar da rodada do Brasileiro, né? O Corinthians enfrentou o Fluminense na Arena Corinthians, no Itaquerão, já no domingo, 4 da tarde, né? E empatou em 1-1. O Fred abriu o placar de pênalti, a gente vai ver aí a cobrança do Fred, que a cada instante que tocava na bola era vaiado, né, nesse jogo. Aquele histórico de Copa do Mundo ainda pesa muito na conta do Fred, mas o Fred não se abalou com essas vaias e acabou abrindo o placar para o Fluminense, jogando em São Paulo e marcando o primeiro gol do tricolor carioca. Fluminense 1-0 contra o Corinthians, mas o Corinthians acabou empatando com um gol de Romarinho na segunda etapa. Fred de pênalti abriu o placar, mas Romarinho igualou o jogo em São Paulo, 1-1, resultado que manteve o time paulista em quarto e o carioca em quinto na tabela de classificação. Meu amigo André, meu amigo Jorginho, algum destaque aí desses jogos? Repito os placares: Internacional 1, Palmeiras 0, Botafogo 1, Santos 0, Sport 2-0 da Criciúma e Corinthians e Fluminense 1-1. O que vocês destacam? Eu vou destacar aqui um pouco atrás lá o Palmeiras, né, que perdeu para o Internacional. Palmeiras do meu amigo Carlinhos, né, que eu fiquei conhecendo o Carlinhos esse final de semana. No caso, ó, meu abraço aqui, tomando uma cervejinha ali no bar do Mauri, na Dário Grossi. Eu, Juarez, da prefeitura, meu amigo Gerson, né, do IBC, antigo IBC, ali batendo um papo ali. O Carlinhos é um palmeirense, acompanha nosso programa direto, né? Um abração para você, cara. garoto. Abraço. Infelizmente o Palmeiras, né, não arrumou nada com a Internacional,
Mas foi até bom, Carlinhos, porque o Internacional encostou lá nesse time dele aí. Encostou. Porque 8 senão, pontos. senão o bicho 8 vai pontinhos. pegar. Nossa Encostou. tábua de salvação está sendo Internacional. aí, por Encostou, enquanto. 8 pontinhos. Mas, ô Léo, a rodada foi dentro mesmo de um padrão lógico, né? Essa rodada do Brasileiro, né? Já estava assinalado o que pudesse acontecer, né? Flamengo é que teve um feito maravilhoso, né? Falar do Flamengo no outro Em Vitória, mas fora isso aí, a rodada foi dentro da normalidade. Muito bem, André. Olha, gente, gostaria de comentar que é assunto de futebol. Mais uma vez, infelizmente, nós fomos vítimas do racismo dentro do Brasil. Eu não quis acreditar naquela entrevista do Aranha. Achei que aquilo ali tinha exagerado um pouco, mas depois eu vi as imagens. Se eu vendo imagem já me incomodou, você imagina quem foi que sofreu racismo dentro de casa. É uma pena, é uma vergonha que acontece no futebol brasileiro, que essa torcedora aí, essa tal de Patrícia do Grêmio, seja realmente punida, que já foi identificado, e mais 3 outros lá que estavam atrás do gol, e seja mostrado para o mundo a vergonha que elas fizeram o Aranha passar dentro do campo e a humilhação. Valeu, Globo, pela imagem rodada, todo mundo aí desses eu acho que tem nem nome para dar essas pessoas que fazem isso. Se existe lei para penalizar já foi tipo de prática, indiciado. esse tipo de crime, que seja feito aquilo que é determinado pela lei, né? Que ela seja submetida aos rigores da lei. Todos eles já foi indiciado. Também não vai execrar a moça porque ela cometeu esse ato. Ela tem que ser submetida aos rigores da lei. O que a lei prevê? Prevê determinada punição. Punição X é essa punição. Pois é, mas aí... A pena para ela é uma pena branda. Por isso que continua essa avalanche, né, de agressão racial aí. Pode levar até 3 anos de exclusão. Mas até 3 anos, ela não toma 3 e até 3 não vai pra cadeia. Mas também. ficar 1 ano no meio da porcaria é bom pra ela. Não vai, mas não vai. Até 3 não vai pra cadeia. É pena domiciliar. Muito bem, nosso tempo já se esgotou. No próximo bloco, nós vamos destacar no próximo bloco o empate do São Paulo. Aí sim, Jorginho, vamos falar de mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a vitória do Grêmio e também a vitória do Goiás. São os outros jogos que movimentaram a rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, ainda hoje, os destaques de Cruzeiro e Atlético aqui no nosso programa. Mais uma vitória do Cruzeiro, que está cada vez mais embalado na tabela de classificação, e o Galo foi ao sul do país e não conseguiu sucesso. Vamos ao intervalo, na sequência, mais notícias para você.